A paz, queridos e queridas, mais uma vez com você aqui, pastor Abimael. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 9 da classe dos jovens e o tema é a oração do fariseu e do publicano. Essa é uma parábola que Jesus contou, que retrata uma verdade muito profunda e muito importante, principalmente nos dias de hoje. Então o texto do dia está lá: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18:14 foi extraído da leitura bíblica. Eu vou fazer essa leitura com você hoje porque é uma leitura bem rápida, alguns versículos só, mas que ajudam a ilustrar a aula que a gente vai passar hoje. Então Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim: ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Então tem um público específico. A uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Tem um detalhe aqui: orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, tá bom? Essa lição, ela é bem rápida, ela traz aqui 3 pontos. Ponto 1 está a oração do fariseu, então está focando na aparência da santidade, a glorificação do eu, depois será humilhado. Depois o ponto 2, a oração do publicano: sou um pecador, justificado por Deus e será exaltado. Então são 2 pontos só, com 3 subtópicos, pontuando o contraste. Então tem um contraste aqui, do fariseu com o publicano. Então vamos contextualizar. Então, na época de Jesus, haviam 2 grupos muito fortes no judaísmo. Não haviam só 2 grupos, mas esses 2 grupos eles eram os mais expressivos, que eram os fariseus e os saduceus. Então eles interpretavam a lei de Moisés segundo alguns conceitos. Então, uma parte dos levitas era do grupo dos fariseus, outra parte dos levitas era do grupo dos saduceus. Eles tinham suas escolas, vamos dizer assim, onde eles ensinavam a interpretação da lei de Deus segundo as suas convicções. Então eles diferiam em algumas coisas, mas convergiam na maioria delas. Então, e o principal grupo que ataca, que persegue Jesus, que está sempre ali nos seus discursos, tem uma maior eminência durante o ministério de Jesus, é o grupo dos fariseus, mas não era o único. Então nós tínhamos ainda os saduceus e de alguma certa forma também os essênios, que eram um outro grupo, tá? E o publicano, quem era o publicano? Então quando o Império Romano dominou o mundo, estabeleceu o seu império no mundo inteiro, ele cobrava impostos em todo o império. E para que ele tivesse uma facilidade, uma abrangência maior nos povos que eram dominados, eles escolhiam algumas pessoas pontuais e colocavam na posição de publicano. Então, o que era o publicano? Era alguém que fazia parte do povo dominado, então ele não era romano. No caso, em Israel era um judeu, se fosse na Pérsia era um persa, se fosse lá na Babilônia era um babilônico. Então era alguém que era local, né, da cultura, então era alguém que falava o idioma fluentemente. E ele era colocado pelo império para cobrar os impostos. Então ele ia nos comércios e cobrava, recolhia o imposto e depois levava lá na guarda romana, entregava ao centurião, que normalmente era o responsável pela cidade, ou enfim. Em algumas províncias a gente tinha nas capitais o próprio governador, que no caso em Jerusalém havia a presença do governador, e depois lá em cima na Galileia também você tem um outro governador, tá? Então você tem ali, no caso, um ofício muito bem determinado, que era cobrar o imposto e levar a Roma. E muitos desses cobradores de impostos acabavam se corrompendo também. Então eles faziam às vezes negociatas, tinham lá vendido 10 pães. Então vamos lá, vou dizer que você vendeu 5, você me dá uma parte e eu não te entrego. Ou então se não me pagar X a mais, eu vou te entregar para o império, enfim. Então os publicanos, alguns deles até se corrompiam
pelo tipo de trabalho que faziam. Então eles não eram bem vistos pelos judeus, eles eram rejeitados, eles eram desprezados pelos judeus. Por quê? Prestavam serviço para Roma, então tinham se vendido para o Império Romano, e eles, de certa forma, abusavam do poder deles, em algumas vezes, em benefício próprio. Então, Jesus faz um contraponto do fariseu, que se colocava conhecedor da lei, acima do bem e do mal, sabedor de tudo, na sua santidade e justiça, e o publicano, que seria ali talvez a posição social, provavelmente só depois dos leprosos, né, que os leprosos eram totalmente rejeitados, mas depois dos leprosos, os publicanos estariam ali numa posição social muito desprezada. Então Jesus faz um contraponto. E a parábola de Jesus, ela tem um foco específico, como ele mesmo fala, é tocar naqueles que se achavam, né, superiores, que se achavam melhores, né, que confiavam em si mesmos e não confiavam em Deus. E é interessante que no ponto de vista desta parábola, Jesus revela a sua divindade. Então veja só, ele vai falar de duas orações que foram feitas. Então ele está se colocando ali, se declarando como Deus, quem ouve as orações. Então ele está presente naquele contexto, ouvindo a oração. Então ele fala, os dois subiram ao templo. Normalmente os publicanos nem iam para o templo, mas esses dois foram até o templo, né, nessa parábola, nesse exemplo. E um orava de uma forma, em pé, para ficar em destaque, na frente dos outros. E quando a gente fala templo, você tem que entender que lá mesmo, no templo em si, só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez ao ano para oferecer o sacrifício de expiação. Então a adoração acontecia onde? No pátio. Então havia lá o lugar da pia de bronze, havia o altar, onde os sacrifícios eram feitos, e as pessoas iam até ali, no pátio, e ali faziam as suas ofertas, faziam as suas orações. Muitos deles se curvavam naquele local como forma de adoração, e depois eles iam embora. Esse fariseu, ele está em pé, está em destaque, para que todos o vissem. Só que tem uma coisa bem sutil aqui, ó. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira. Então, esta oração do fariseu, preste atenção nisso. Apesar de parecer ser uma oração pública, onde ele fala abertamente, não é isso. Falando consigo mesmo. Então, essa oração foi feita em espírito. Então, como é que Jesus relata a oração? Ele está se declarando, eu sou o Deus que ouve todas as coisas. Então, indiretamente, nessa parábola, ele afirma a sua divindade. Então, foram dois, e um orando consigo mesmo, o fariseu. Então, em espírito, ele estava dizendo o seguinte, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, que são roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, mas jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Então veja que na sua oração, ele se coloca infinitamente superior a todos. E ele faz uma comparação com o publicano. Veja que em momento nenhum na oração, ele pede misericórdia a Deus. Ele faz uma exaltação. Ó Deus, graças te dou, somente isso. Ou seja, Deus, estou te agradecendo por ser desta forma. É uma incoerência. Não estou te agradecendo por teres me feito dessa forma. Também estaria errado, porque ele está se colocando numa posição de arrogância. Mas a arrogância e a soberba é tão grande que ele nem mesmo as qualidades, entre aspas, que ele atribui a ele não declara que essas qualidades vieram de Deus. Ele está dizendo que essas qualidades foram desenvolvidas por ele mesmo. Então ele dá ênfase, né? Porque não sou como os demais homens. Então ele está se colocando superior a todos os homens, ou seja, numa posição elevada. Não sou como os demais homens, e aí ele vai julgar e rotular todos os homens, que são roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Então ele coloca o publicano numa situação inferior ainda aos demais homens. E depois vai querer se justificar ainda mais, porque eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O que é isso? Legalismo. Então ele está fazendo somente ações externas, cumprindo, entre aspas, uma determinação jurídica. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que lá no fundo, se ele desobedecesse a lei, a maior consequência viria sobre ele mesmo. Em alguns casos, a punição da lei era até mesmo com a morte. Então, ser honesto, como se diz por aí, não é vantagem para ninguém. É o mínimo que se espera, a honestidade das pessoas.
Então é como se ele estivesse usando ou declarando atributos que você esperaria naturalmente em qualquer pessoa. Não roubar, o que mais? Não ser injusto, né? Um homem que é casado, não ser adúltero, é o mínimo que se espera. E no caso, a questão do jejum, também tem aí sim algo, uma excepcionalidade, mas você esperaria numa pessoa que tem uma vida reta, um comportamento como esse. Só fazendo uma analogia, as pessoas dizem, olha, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, né? Não uso drogas, então não preciso de Deus, o céu já está garantido. É como se apenas por fazer aquilo que é certo, elas teriam direito à eternidade. Então é praticamente isso que ele está fazendo. E é um contraste, por exemplo, com a oração de Paulo, lá em 1 Timóteo 1,15, onde ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou o menor, na verdade eu sou o maior dos pecadores. Ele assume que foi criado aos pés de Gamaliel, que era doutor da lei, que era fariseu, que era conhecedor, mas tudo aquilo ele reputa como esterco, e ele se coloca numa posição de inferioridade. Diante de Cristo eu reconheço que tudo isso que eu tenho não é nada. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Somente Deus sabe verdadeiramente qual é a intenção do coração das pessoas, e é Ele quem vai confrontar. Então a gente vai ver o fariseu glorificando o eu. E isso é muito perigoso. Então a gente tem alguns exemplos na Bíblia de homens que se exaltaram e foram depois humilhados, que é o terceiro ponto desse contexto do fariseu. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor, está lá em Daniel 4, 29 a 33, também com Amã e com Absalão. Amã em Ester 6, do 1 a 12, e também com Absalão, no 2 Samuel 18, do 30 ao 33. Foram personagens que a Bíblia relata que se exaltaram, né? No caso, Nabucodonosor, ele se achava maior do que os deuses, maior do que o Criador de todas as coisas, ele era o primor da beleza e sabedoria, e veio uma voz do céu, o sentenciou e ele caiu, e ficou vivendo como um animal durante anos, preso numa cela, na grade, no pasto, solto com os animais, louco, e depois Deus teve misericórdia dele e restituiu o seu trono, e aonde ele vai declarar que realmente só Deus é grande, só Deus é verdadeiro, só Deus é misericordioso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia existe uma exaltação muito grande do eu, né, naquilo que você pode. E eu não estou indo contra a questão da autoestima, eu não estou indo contra a questão da autoafirmação, do autoconhecimento. Você precisa saber dos teus valores, das tuas capacidades, mas como diz Paulo, eu entrego tudo isso nas mãos de Deus para ser usado como um instrumento, e não porque eu seja melhor do que alguém. Então, o que Jesus vai fazer é contrastar de uma forma bem explícita que aquele que se exalta a si mesmo e se acha superior a todos, cheio de si, na verdade, lá na frente ele vai ser abatido e humilhado. E já o publicano, veja que o contexto dele é diferente. O publicano, porém, estando em pé, então os dois estão em pé. Então, aos olhos de quem estava vendo, tem um homem em pé, tem um homem em pé. Só que esse está em pé, no meio de todos, em evidência, e esse está longe, estando em pé de longe. Então, ele se afasta do contexto da multidão e fica longe. E a oração do publicano, diferente da oração do fariseu, não é em si mesmo, como diz o próprio texto, né? Orava consigo desta forma. Então a oração do fariseu, ele orava consigo, orava em espírito. Já a oração do publicano não é consigo. A oração do publicano é pública. Ele expõe aquilo que ele ora. E o que ele estava orando? Essa ênfase Jesus vai dar. Porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Então ele orava de cabeça baixa, com um gesto, batendo no peito, levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, isso é em voz alta, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então a oração dele é, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 7 palavras, né? E o fariseu faz uso de 7 expressões para se exaltar. Não necessariamente que haja algo místico no 7, até porque isso foi traduzido do hebraico, e provavelmente no original a gente não teria 7 palavras para determinar ou 7 expressões para determinar.
mas o texto quer dizer o seguinte, é um contraponto. Então existe uma quantidade e relativamente a mesma quantidade aqui. O que Jesus está querendo dizer é que o que mais importa não é o que você oferece. Lembra de Caim e Abel. Caim trouxe o melhor da terra e Abel trouxe a primícia das ovelhas. Deus aceitou de Abel porque era uma ovelha? Não. Deus rejeitou de Caim porque era da terra? Não. Se você for avaliar, dá muito mais trabalho cultivar a terra do que simplesmente acompanhar um animal pastando. Deus aceitou de Abel e rejeitou de Caim. E o próprio Deus fala para Caim, Caim, se você fizer o bem, se você desejar o bem, se você tiver o bem no seu coração, por um acaso, você não será aceito? O que Deus pesa é a intenção do coração. Qual era o propósito de Caim ao oferecer? E qual era o propósito de Abel em oferecer? Abel estava sendo inteiramente grato. E Caim estava mais preocupado em ser aceito ou ser considerado melhor do que seu irmão. Nesse mesmo contexto, fazendo um contraponto, o fariseu se assemelha à figura de Caim e o publicano à figura de Abel. Então, o publicano ele vai em humildade, de cabeça baixa, ou seja, ele era judeu, aprendeu a lei judaica na sua pequena infância, fez seu bar mitzvah aos 13 anos de idade, teve que ir no templo recitar a Torá, recitar a lei, então ele conhecia profundamente a lei de Deus e ele reconhece que por ter aceitado trabalhar para Roma e ter os benefícios que desfrutava, por ser funcionário do império, tinha livre passe para onde quisesse, não tinha cobrança de impostos e ainda tinha enriquecido por isso. Mas mesmo tendo sido beneficiado de tantos bens, lá no seu profundo ele reconhecia que ele era um miserável pecador e de cabeça baixa ele só pede, tem misericórdia de mim. Não pede perdão, ele pede misericórdia. Então, misericórdia é quando alguém que é sentenciado clama para que a sentença seja diminuída nesse contexto. Então ele está dizendo, Deus, tem misericórdia, não sou merecedor, de jeito nenhum. Por isso eu estou aqui nessa posição. E veja que ele sai dali exaltado. Então é Jesus quem fala, digo-vos que este, que é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. E depois Jesus vai explicar, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, a iniciativa tem que ser sua. Reconheça o teu erro, se humilhe, e aí sim você será exaltado. Isso vale nas relações profissionais, nas relações familiares, nas relações conjugais. Muitas das vezes a gente vê divórcio, pessoas saindo de emprego, problemas familiares, porque ninguém admite a sua culpa na relação. Ninguém admite o seu erro, ninguém admite a sua falha. As pessoas insistem em culpar o outro, em estabelecer que a culpa é do outro, que o outro. Jesus está dizendo, não faça isso. Olhe para você, assuma seus erros, reconheça, peça perdão, se humilhe e você será alcançado. Só para a gente finalizar esse contexto da exaltação, a gente vê depois a citação, pelo menos ali de forma explícita no Novo Testamento, de mais dois publicanos. Um deles era Mateus, que era cobrador de impostos, e aí a Bíblia diz que Jesus passa lá na alfândega, e Mateus está lá trabalhando, cobrando imposto, e Jesus fala para Mateus, me segue. Então, imagina, Jesus já estava sendo reconhecido pela multidão como um rabi, como um mestre, por alguns como um profeta, alguns até mesmo como um Messias. Então, havia toda uma excitação em volta da pessoa de Jesus, uma euforia, uma alegria. Então, aonde Jesus passava, as multidões já começaram a seguir Jesus. E aí Jesus, de repente, vai até um publicano, aponta diretamente para ele e dá uma ordem expressa, me segue. Então, Mateus, ele larga tudo na hora. E ele aceita seguir Jesus porque ele reconhece que Jesus o aceitava do jeito que ele era. Jesus não criticou, Jesus não julgou, não mandou que ele mudasse de vida, Jesus só disse, me segue. E ele larga o que ele tem e segue Jesus. E é um dos 4 evangelistas que escreveu o livro de Mateus. E o segundo publicano que nós vemos na Bíblia, destacado de forma explícita, é Zaqueu, que ele sobe numa árvore para ver Jesus passar, numa figueira brava,
Então ele não quer ter um encontro com Jesus, ele não se sente pleno para ter um encontro com Jesus, ele não se sente digno de ter um encontro com Jesus, ele sobe numa árvore para dali escondido ver Jesus passar, aí Jesus para e o chama pelo nome e se oferece para ir jantar na casa dele, que aquilo seria uma honra extrema, ir na casa de um publicano. E os fariseus vão junto e aí começam a criticar, e Zaqueu, sem ser, entre aspas, doutrinado por Jesus, leia o texto depois com calma, Zaqueu só observa o comportamento de Jesus à mesa e ele se levanta e declara: olha, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes a quem eu tiver defraudado e a metade dos meus bens estou dando para os pobres. E aí Jesus fala, verdadeiramente entrou salvação nessa casa. Então o que eu acho maravilhoso na pessoa de Jesus, que primeiro ele conta uma parábola ilustrando o comportamento de 2 homens e a resposta de Deus. E depois ele nos mostra com atitude a resposta efetiva de Deus. Então Jesus convidou um publicano para fazer parte do seu ministério e depois ele foi jantar na casa de um publicano, exaltando aqueles que tinham se humilhado. E lá na frente, Jesus também escolhe um fariseu, que era Paulo, através de um processo radical de transformação. Paulo não poderia servir na posição que ele estava, cheio de si mesmo, ensoberbado. Deus quebra Paulo, o abate, o joga no chão, o faz refletir, entender que a sua postura era totalmente contra a vontade de Deus, e as pessoas às vezes confundem em serem legalistas e serem pessoas que servem a Deus. Qual é a vontade de Deus? Amarás o teu próximo, e aí o novo mandamento, Jesus nos disse lá na ceia, como eu vos amei. Então, no que se resume a lei? Perguntaram para Jesus, os fariseus. Em 2 coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus está dizendo o seguinte, de nada adianta a tua santidade, de nada adianta a tua justiça, de nada adianta todos os teus critérios de legalidade, se lá na tua alma não houver amor e misericórdia para com o outro. E aquele que tem misericórdia, aquele que exerce amor, esse agrada a Deus. Então que você possa refletir sobre essa parábola, sobre esse entendimento, não se exalte, não se ensoberbeça, faça como publicano, se humilha, peça misericórdia, reconheça que você é um pecador, uma pecadora, e aí sim, Deus, aquele que pode todas as coisas, vai te exaltar, e a exaltação de Deus não tem comparação com nada que o homem possa te oferecer nessa terra, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz, e se Deus quiser, a gente se vê por aqui.